Você que tem filhos, né? Você tem um filho, tem filhas, eu não sei. Mas você que tem filho, você deixaria seu filho ir para um ambiente de pecado, de adultério, onde as pessoas fumam drogas e fazem vários tipos de coisas erradas? Com certeza não, né? Mas é isso que tem acontecido na vida de muitos cristãos, de muitas pessoas que falam que crê no Senhor Jesus, pessoas que falam que crê em Deus, que falam que tem o Espírito Santo, mas o diabo tem usado algo sutilmente para que essas pessoas elas não venham conseguir enxergar isso. E para que a gente possa entender o que eu estou falando agora, eu preciso que vocês abram em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A gente tem aprendido desde o início que a gente deve ser cheia do Espírito Santo, né? E aqui, Paulo, ele tá falando para que a gente venha se encher do Espírito e não se embriagar com vinho. Aqui, Paulo, ele tá falando do vinho. Mas, como a gente já aprendeu, que a gente tem que trazer sempre a palavra para atualizar para nossas vidas hoje. O vinho aqui, ele representa muitas coisas na nossa vida. E aqui a dissolução, quando fala que o vinho ele causa dissolução, é como ele causa destruição na vida daquelas pessoas que usa. Só que olha só, esse vinho aqui, que embriagando aqui as pessoas, os cristãos naquela época, como é que esse vinho entra na nossa vida hoje? Esse vinho, né, pode representar várias coisas na nossa vida hoje. E a gente tem que parar e pensar o que está nos embriagando, o que eu tenho me embriagado que está me impedindo que eu venha ser encher do Espírito Santo. Porque nós temos que ser cheio do Espírito Santo, nós temos que fazer a vontade de Deus. Mas há algo em nossas vidas e na vida de cada um aqui que possa estar impedindo que a gente venha ser cheio do Espírito Santo, porque Paulo ele fala aqui, se encher do Espírito Santo. Quando a gente se enche do Espírito Santo, a gente se enche de sabedoria, da vontade de Deus e de domínio próprio. Só que a gente tem que ser perseverante, a gente tem que ser atentas à voz de Deus para que a gente venha ser cheia do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala muito da formiga, né? Da formiga, que a formiga ela é perseverante, que ela é trabalhadora, que a gente não deve ser, que a gente deve olhar para a formiga, como é que ela trabalha. Só que, gente, algo que eu estudei, né, e eu vi que é muito forte, que a formiga, sim, ela é muito trabalhadora, ela cuida bem do seu formigueiro, mas até a formiga, se ela não for atenta, o seu formigueiro pode ser invadido e ela ser destruída. Olha só, a formiga ela tem o formigueiro dela, né? Então, ela guarda o quê? No formigueiro tem o quê? Tem as larvas, tem os ovos e tem os filhotes da formiga. E se qualquer inseto tentar entrar dentro do formigueiro, as formigas elas ficam muito agressivas e ela começa a atacar qualquer inseto que tentar entrar. Tanto que a gente, né, se a gente sentar no formigueiro ou pisar no formigueiro, misericórdia, ela ataca até a gente. Imagina os insetos. Só que existe um inseto que, se esse inseto entrar no formigueiro, ele solta um cheiro que essas formigas, as formigas começam a ficar lentas, porque o cheiro é muito agradável. Então elas começam a ficar meio tontas e elas já não começam a trabalhar e já não tá mais perseverante como elas são. E quanto mais esse tipo de inseto entra no formigueiro, ele vai conseguindo invadir, porque elas estão lá meio tontas. Então eles soltam um néctar, né, um líquido muito agradável e cheiroso, e essas formigas elas começam a lamber essa néctar, né, que esse inseto solta, que é um invasor. Só que
Quando ele solta esse e elas começam a lamber, aí literalmente elas realmente ficam bebas. Elas já não conseguem mais proteger os filhotes, elas já não conseguem mais proteger as larvas, elas realmente ficam bebas. Então esses insetos começam a comer suas larvas, seus porque esse inseto ele é fêmea, então esse inseto começa a comer as larvas, os filhotes, e esse inseto, por ser fêmea, ele começa a colocar os seus próprios ovos ali e querer dominar aquele ninho. E aí, isso me fez refletir algo muito forte, que tem algo que o diabo, né, o inimigo, o mal, tem conseguido entrar na casa de muitos cristãos e deixado os cristãos embriagados. E aí a pessoa pensa, ai não, mas não é bebida, gente, é a internet. Porque olha só, quantas séries, quantos filmes que às vezes a gente tá assistindo e lá ensina adultério, tem pornografia, que aí quando você vai ver, gente, eu tava assistindo um filme com o Matheus e assim, a mulher do nada ficou sem sutiã. Eu falei, de misericórdia, assim, do nada. E até eu falei, gente, olha só que. Aí até Matheus falou, filme francês é assim mesmo. Mas olha só, então, e para muitas pessoas isso tá normal. Só que o verdadeiro cristão, ele tem que ficar atento e não deixar essas coisas entrar. Você vê que tem, até na televisão, tem séries, tem shows, reality show de pessoas, de troca de casais, é tanta coisa. Aí as pessoas começam a assistir porque acham que é divertido. Ai, não é divertido, não sei o que, é engraçado. Só que aquilo, gente, vai nos embriagando de uma forma e vai ocupando o espaço que era para ser do Espírito Santo dentro de nós. Então, muitos cristãos começam a não ler mais a Bíblia, não ter mais comunhão com Deus, eles trocam deixar de ler a Bíblia para assistir mais série, para assistir mais filme, para assistir televisão. Então, eles vão ficando, né, igual as formigas, assim, tão tontos. Mas aí eles falam, não, eu jamais vou deixar meus filhos ir para um prostíbulo, eu jamais vou deixar meus filhos fumar droga. Mas o que passa dentro dessas séries é justamente isso. E tem uma série, gente, que eu nunca assisti e eu jamais assistiria. E eu não tô aqui para acusar ninguém, mas eu creio que as pessoas que conseguiram assistir, elas mesmas que estavam embriagadas. Como é que chama a série? É La Casa de Papel. Por quê? Gente, são criminosos, bonzinhos, só que a pessoa acaba torcendo pelos criminosos, porque eles são ladrões, só que eles meio que fazem lá de uma forma que as pessoas começam a torcer para eles. Só que olha só, você tá torcendo para ladrões. Então, tem também o filme de Chuck, né? Que você acaba torcendo por Chuck também. Então, assim, são coisas que vai distorcendo os nossos princípios, o que é certo, o que é errado, a gente acaba torcendo pelo que é errado. Por quê? Porque, ai não, mas é só na série, Betinha, não tem problema. Não, mas é aí que nessas pequenas coisinhas a gente vai começando a ficar embriagado. E aqui em casa eu mesmo pego no pé da Yane, pego no pé do Matheus para não assistir qualquer tipo de série. Às vezes eu sou realmente chata, mas é porque eu não me deixo embriagar por essas coisas. Porque eu sei que se eu começo a assistir essas séries, se eu começo a assistir esses filmes, eu vou ficar embriagada espiritualmente falando e vou perder o desejo de ler a palavra, vou perder o desejo de estar ali na minha comunhão com Deus. E Deus fala que a volta do Senhor Jesus será como se fosse um ladrão, assim, que ele é como assim, ele fosse roubar, mas é roubar, assim, em outras palavras, ele vai vir buscar, assim, de uma forma que, se a gente não tiver pronta, a gente vai ficar. Então, a gente tem que ser vigilante com a nossa fé, sabe? Cada vez mais, a palavra fala que no final dos tempos as pessoas iam se casar, iam fazer festa, não ia estar nem aí para
a palavra, para Deus, para o Senhor Jesus, né? E um fato que me lembra muito é a Arca de Noé, né? Porque Noé, quando ele estava construindo a arca, todo mundo ficaram rindo dele. Porque imagina lá, ele construindo a arca, já fazia 100 anos, ele construindo, imagina, todo mundo passava e falava, e eu creio que Noé lembrou as pessoas, falou com as pessoas, mas as pessoas ficavam rindo dele. E hoje, a gente que é cristão, as pessoas riem da gente. Quando no trabalho, quando em algum lugar, em algum ambiente, você fala, não, eu não vou mentir, não, eu não quero assistir isso, porque isso, né, não é bom para minha vida espiritual, as pessoas vão rir. Ai, mas olha o mundo, todo mundo assiste, todo mundo mente. Já chegaram para mim e falaram, ai, mas todo mundo mente, é só uma mentirinha, não tem problema nenhum. Não, gente, mas se naquele momento que eu tô mentindo, o Senhor Jesus volta. Se naquele momento que eu tô mentindo, eu tenho um infarto e morro, tá amarrado, não sei. Eu não posso brincar com a minha salvação. É algo muito sério. Então, às vezes a gente acha que assim, não, é só uma coisinha pequenininha. Então, por uma coisinha pequenininha, a gente vai se embriagando, igual a formiga. E aí ali, pronto, o invasor, que representa o nosso inimigo, entra e faz a festa e acaba com a nossa vida. E é isso que o diabo tem acabado com muitas famílias cristãs. Porque elas começam a assistir séries, assistir filmes, fazer coisas que aquilo ali a gente acha que é normal, mas não é normal, gente. Aquilo ali vai acabar com nossa fé, vai acabar com nossa comunhão com Deus. E hoje eu fiz até uma postagem nas minhas redes sociais que a física, né? A física, ela fala que tem uma lei que fala que dois corpos, eles não ocupam o mesmo espaço. E isso é quando a gente traz para nossa vida espiritual, o nosso corpo, não, ou ele é habitado pelo Espírito Santo ou ele é habitado pelo mal. Mas quando eu me encho da palavra, quando eu me encho das coisas do alto, quando a minha mente está voltada para as coisas de Deus, para a palavra, quando eu busco me conectar, encher do Espírito Santo, o que vai me ocupar é o Espírito Santo. Mas quando eu me encho das coisas do mundo, de série, então o que vai me encher é dúvida, é medo, é coisas ruins. Então a gente tem que prestar atenção o que a gente tem visto, o que a gente tem escutado, o que a gente tem se alimentado. Não negligencie o que você está assistindo, o que você está vendo. Ah, Betinha, só uma série. Ah, Betinha, você é muito radical. Sim, com a minha fé eu sou radical. Porque aqui Paulo fala, não embriagueis com vinho, que há dissolução, que há destruição, mas se enchei do Espírito Santo. Então, se eu vou e começo a assistir alguma coisinha, ou fazer coisinha, ou fofocar, ou seja lá, a gente já sabe quais os frutos da carne. Então, ali eu não me encho do Espírito, eu vou me esvaziar. E eu não quero me esvaziar, entende? Então, a gente tem que prestar muita atenção o que a gente tem feito. E eu te pergunto hoje, o que você tem se embriagado hoje, que você tem tirado os seus olhos de Jesus? Que você tem tirado os seus olhos de se encher do Espírito Santo, os seus olhos de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E quando ele voltar? Se ele voltasse hoje, como é que tá a sua fé hoje? Como é que tá? Você tá cheia das coisas do mundo ou você tá cheia do Espírito Santo? Porque a palavra fala que aqueles que não têm o Espírito Santo, esses não são de Deus. E muitas pessoas ficam brincando com a fé, sabe? E a internet, realmente, para mim, ainda mais que eu trabalho com a internet, para mim é uma guerra. Eu sempre vigiar que quando você vê, tá ali, ó, o dedinho. Então, eu tenho que estar vigiando, porque se eu não vigio com a internet, porque para mim é a internet, eu não sei para cada um aqui, porque olha só, tem internet, tem televisão, tem videogame, tem música, tudo aquilo que vai tirar meus olhos do Senhor Jesus, vai me encher de aflição, de medo, que às vezes também é até jornal, a pessoa gosta de ler jornal, de ver revista, seja qualquer coisa que não seja algo que venha, e até às vezes também, gente, livros de desenvolvimento pessoal. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente vai ler um livro de alguém que é um livro muito bom, que ajudou muitas pessoas, mas às vezes aquela pessoa que escreveu,
é uma pessoa que é ateu, não crê em Deus, então a gente até ali tem que ter cuidado que aquela pessoa não vá colocar dentro de nós algo que possa fazer com que a gente não creia mais em Deus, porque até pessoas que um dia conseguiram crer em Deus, mas aí elas foram estudar filosofia, então, ou as ciências, então dali, aquilo que elas estudaram, tiraram ela do que realmente era a fé, do que delas realmente crer em Deus, então elas começaram a buscar fatos, e isso e aquilo, e se afastaram de Deus. Então até aí a gente tem que ter cuidado. Se a gente tem que estudar algo, igual eu também já tive que estudar, a gente tem que sempre filtrar. Ok, isso aqui, não, se eu vejo que isso aqui já tá me levando para um lado que não é da fé, que não tá fazendo me questionar Deus, eu já descarto aquilo ali. Já deixo aquilo ali, né, fora, porque eu tenho que realmente vigiar o que eu leio, o que eu escuto, o que eu vejo.